Vou ler então novamente o João 10, 19 a 21, porque eu esqueci, então vou gravar e eles ficam sem a leitura, né? João 10, 19 a 21 diz assim: por causa dessas palavras rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, e enlouqueceu. Por que ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um endemoniado abrir os olhos aos cegos? Então aí está a discussão. Reações diferentes entre o grupo de pessoas que estavam ali, ouvindo Jesus, vendo Jesus operar, e ali ouvia reações diferentes. É assim, os seres humanos, eles reagem diferente. As reações sempre são diferentes, não é? Veja bem, depende da emoção de cada um. De repente uma pessoa presencia um acidente, fica assim um pouco apreensivo, mas outras pessoas já ficam apavoradas, né? Entra num estresse muito grande. Ou seja, cada um tem uma forma diferente de reagir em qualquer que seja a circunstância. E aqui eles ouviam e entendiam de acordo com o seu entendimento, né? Jesus estava falando, estava pregando, e cada um entendia do seu entendimento, como diz aí: olha, esse homem tem demônio, não vale a pena ouvir. E outros diziam: não, como pode ter demônio se ele fez um homem cego ver, não é? Então vamos aqui então tirar algumas lições desse texto aqui lido, não é? Porque a reação de cada um varia de acordo com o seu entendimento. De repente você ouve uma coisa, você entende de uma forma, de repente outro ouve a mesma coisa e entende de outra forma, não é? Então depende do entendimento que a pessoa vai aí reagir. Então aqui, em primeiro lugar, irmãos, houve aí uma divisão, né? Uma divisão, quando diz ao versículo 20 e 21, muitos deles diziam: ele tem demônio, e enlouqueceu. Por que ouvis? Ou seja, não deu ouvido a Jesus, né? Outros diziam: este modo de falar não é de quem tem demônio. Então veja bem, Jesus conversando com o público ali, não é? Um grupo de pessoas. Uns diziam: esse homem tem demônio, e outros diziam: não, esse homem não tem demônio. Mas Jesus estava falando de uma forma igual para todos, né? Então, para muitos Jesus não tinha valor nenhum, era louco, tinha demônio, logo não deveria ser ouvido. Não ouça esse homem, né? Agora, interessante que a Bíblia nos aconselha em Tiago 1,19, esteja pronto para ouvir, e seja tardio em falar. Ou seja, ouça, deixa lá o seu entendimento ali entender aquilo que você ouviu, e depois você responde. Porque muitas vezes podemos ouvir alguma coisa e responder de imediato, e responder não conforme aquilo que nós ouvimos, porque não conseguimos entender. Então temos que dar um tempo para que nosso cérebro administre lá dentro e nos faça entender aquilo que nós ouvimos. Isso é Bíblia, Tiago 1,19. Seja tardio, seja pronto para ouvir. Pronto para ouvir. É o que a gente menos gosta de ouvir, né? A gente gosta de falar, né? Gosta de falar. E tem gente que gosta de falar, né? E gosta de falar. E parece que quanto menos conhecimento se tem, mais gosta de falar. E a Bíblia diz exatamente o oposto. Seja tardio no falar, né? Seja tardio no falar, mas pronto para ouvir. Por que a Bíblia diz isso? Porque a Bíblia diz exatamente o que é contrário à nossa natureza. É um conselho para nós. Por quê? Porque a nossa natureza não está pronta para ouvir. A nossa natureza não gosta muito de ouvir. A nossa natureza gosta de responder de imediato. Isso faz parte da nossa natureza. Nós somos assim. Então, por isso que a Bíblia nos traz esse ensino. Olha, você é assim, porque a sua natureza é assim, mas o correto é que não seja assim.
Você esteja sempre pronto para ouvir, que lá dentro a mente trabalhe e depois responda, ou seja tardio, dê um tempo para pensar, para refletir. Falar que aqueles homens queriam falar do que não sabiam, né? E não queriam ouvir, né? Esse é o problema. Muitos não querem ouvir, esse é o problema. Se não ouvir, como é que vai entender? Não é? Essa é coisa de criança, né? Criança, quando começa a discutir, tampa o ouvido, não quero ouvir. Eu vi as crianças fazendo isso, tampa o ouvido, não quer ouvir, né? É uma meninice, né? Eu não quero ouvir, não quero ouvir. A criança, quando tampa o ouvido, está dizendo, eu não quero ouvir, não é? Por que a criança é assim? Porque é ser humano. O ser humano é ser humano, não importa a idade que seja, né? Ser humano é ser humano, ele já nasce contaminado, como falei domingo, nós já sabemos, o ser humano ele já nasce contaminado pelo pecado, é preciso receber o perdão de Deus para que Deus limpe, não é? O nosso pecado. Outros entendiam, diz assim o versículo 21, este modo de falar não é de endemoniado, né? Agora Jesus disse em Mateus 12:34, a boca fala daquilo que está cheio o coração, né? Então veja bem, se você está cheio de Jesus, a sua boca vai falar de acordo conforme Jesus ensina. Agora, se o nosso coração não estiver cheio de Jesus, nós vamos falar de uma forma contrária conforme Jesus ensina, porque Jesus diz, Mateus 12:34, a boca fala do que tem no coração, né? Do que tem no coração. Então, se tem Jesus, sempre vamos falar de acordo com a vontade de Jesus. Se não temos Jesus, sempre vamos falar de uma forma contrária à vontade de Jesus. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que houve ali uma divisão. Aquele grupo de pessoas estavam ouvindo a mesma pessoa, quem? Jesus. Estavam ouvindo o mesmo assunto, todos estavam ouvindo iguais, né? Porém, um entendia de uma forma e outro entendia de outra forma, né? A divisão por causa da visão humana, né? A visão humana. Repetindo os dois versículos 20 e 21, né? Então, os homens ali, parte deles, diziam, esse homem é endemoniado, esse homem está louco, não vale a pena ouvir. E outra parte do versículo 21 diz, não, como é que uma pessoa endemoniada pode fazer o que fez? Que nós estamos estudando, sabemos que recentemente aqui no texto anterior, ele tinha curado um cego, né? Então, irmãos, o homem pode ver de forma diferente a mesma coisa, depende da situação, depende do seu coração. Então, mais tarde Paulo fala, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 e diante, você pode conferir cá depois, aquele povo que Paulo estava falando, já muitos anos depois, Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, e a igreja estava, né, no seu início, e aquele povo não tinha condição de entender como é que Jesus, que negócio é esse, um ser crucificado, um homem ser crucificado para levar pecado de outro, eles não tinham esse entendimento, diziam, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Paulo fala, olha, o evangelho para mim é o poder de Deus, é o poder, né, para salvar todo aquele que nele crê. Então, o evangelho é loucura para quem não entende. É loucura esse negócio de evangelho, é loucura isso. Como é que alguém pode ser pendurado numa cruz para salvar outra pessoa? Como é que alguém tem que derramar o seu sangue, né, alguém que eu digo, Jesus Cristo, para salvar alguém? Isso é uma loucura. Então Paulo fala, é uma loucura por falta de entendimento. É uma loucura por falta de entendimento. Então aqui esses homens não entendiam, falam, esse homem está louco, esse homem está louco, né? Que negócio é esse? Ele dá a vida, depois toma de novo? Como é que pode esse negócio? Né? Então esse homem está louco. Então é loucura, por quê? Porque não tem entendimento. É loucura porque não tem entendimento. O evangelho é loucura para quem não tem entendimento. Agora, o ser humano pode ver a mesma coisa de forma diferente, depende da situação, né? Já sabemos muito bem, irmão, que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 5, quando Eva caiu, Jesus disse, não coma, você pode comer de tudo que tem no jardim, pode comer de tudo, só daquela árvore ali, aquela lá, tá? Aquela você não come, tá?
porque no dia que você comer, você vai morrer. Certo? Então, Eva, não se fala mais nisso. Pronto, acabou. Jesus falou que não pode comer, pronto. A Bíblia não fala mais nada se Eva olhava aquela árvore, se não olhava. Ver, ela viu, porque Jesus mostrou, falou, é dessa aqui, essa aqui você não pode comer. Então viu, né, ali e não comeu. Ela foi proibida de comer aquela árvore. Quando a árvore foi mostrada por Deus, ela teve uma concepção. Deus disse: olha, Eva, daquela árvore ali, você não come o fruto dela, tá? Pronto. Acabou. A Bíblia não fala quanto tempo se passou, mas depois vem Satanás, numa serpente, e fala para Eva: Deus não falou para você comer de tudo? Eva falou de tudo, menos daquela árvore lá. Não, no dia que comer aquela árvore lá, eu vou morrer. Não, Eva, você não vai morrer, não. É que quando você comer, você vai ter entendimento. Você pode examinar lá 3, 5. Então, Eva olhou para a árvore e viu que era boa para comer. Mas ela não viu isso quando Jesus disse: olha, aquela árvore ali você não deve comer. Pronto. Ela ouviu e obedeceu. Mas agora, persuadida por Satanás, ela já viu de uma forma diferente. Ela viu a árvore e sentiu vontade de comer. Ela viu que a árvore era bonita, era boa, era agradável para se comer. Você está vendo? A mesma árvore que Jesus mostrou, ela teve uma concepção. A mesma árvore, quando Satanás mostra, ela já agora vê de uma forma diferente. Aí é a questão. O que nós vemos, quem é que está mostrando para nós? Né? Por isso é necessário orar. Vamos dar um exemplo aí. De repente o jovem está esperando, está querendo namorar e acha uma moça bonita. Muito bonita. Ele tem que orar. Quem é que está fazendo ver essa moça bonita? É Deus ou é Satanás? Porque todo mundo é bonito, certo? De repente uma moça, alguém olha para essa moça e vê muito linda, outro olha já não vê tanta beleza. Assim é o homem também. Bom, o homem não tem um bonito, né? Mas enfim, as mulheres dizem que é, né? Vamos acreditar nelas, né? O homem não tem um bonito, né? Eu acho que sou um milagre de Deus, porque homem bonito só vejo eu, né? É um milagre de Deus, né? O resto é tudo feio, né? Mas as mulheres dizem que tem um bonito, né? De repente, uma mulher olha para um homem e se apaixona. De repente, o outro olha e não vê nada naquele. Entendeu? Não é assim? Então todo mundo é bonito. Se não é bonito para uma pessoa, é bonito para outra pessoa, né? Agora, aonde eu quero chegar com isso aqui? Onde eu quero dizer isso aí? Você está vendo alguém vendo muito bonita essa pessoa, mas quem é que está te apresentando essa pessoa? Não quer dizer que a pessoa tenha demônio. Não é isso. Como é que você está vendo? Quem é que está mostrando para você? Porque veja bem, a árvore era a mesma, não é? A árvore era a mesma. Eva olhou no prisma da obediência quando Deus mostrou. Mas quando Satanás mostra, ela vê diferente. A árvore é a mesma. Os seres humanos são os mesmos. Eu não estou dizendo que o ser humano, um tenha mais valor. Não se trata disso. Um tenha mais valor do que outro ou não. Porque num relacionamento, por exemplo, esse exemplo que estou dando, para um casamento, de repente a pessoa olha para a moça, acha muito bonita, mas lá no futuro, vamos supor que casa, amanhã, né, pode ter problema. De repente não é aquela que Deus quer, ou não é aquele que Deus quer. Entendeu? Então é nesse sentido, em nível de exemplo, né? Aquilo que estamos vendo, quem é que está fazendo a gente ver? Quem é que está nos apresentando, né? Então é assim, quando a árvore foi mostrada pelo diabo, Eva teve uma outra concepção, né? Quem é que mostra o que estamos vendo? Essa é a questão.
Essa é a questão. Quem é que mostra o que nós estamos vendo, né? Cada um tem a sua decisão de preferir ver aquilo que Deus mostra ou aquilo que Deus, ou que Satanás mostra. Veja bem o que diz aí o Salmo 101:3. 101:3 diz assim, não porém coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto me apegará. Então diz aí o salmista, não porém coisa injusta diante dos meus olhos. Dentro do nosso contexto, vamos colocar coisa injusta, aquilo que Deus não aprova. Não coloco diante dos meus olhos. Não quer dizer que você veja alguma coisa que não deveria ver, por acaso, de repente apareceu uma pessoa com juízo imperfeito e só correndo na rua ali pelado. Você viu a pessoa correr pelado, mas você não quis ver a pessoa pelada, é diferente, viu por acaso, né? De repente você está vendo televisão e passa uma cena, você não foi ver aquilo lá, de repente aparece. É diferente da pessoa olhar um filme que um crente não deve ver, não é? Então eu não coloco os meus olhos. Então é isso. O que nós estamos vendo? Quem é que está nos apresentando? É Deus ou é Satanás? É isso. Porque quando Deus apresentou a árvore para Eva, ela viu num prisma de obediência. Mas quando o demônio mostrou a árvore para Eva, ela já viu de uma forma diferente e já sentiu algo diferente. Como diz o Senhor, tudo é puro para quem é puro. De repente você pode ver aí alguma coisa aí, mas você não vai fazer, não vai maliciar. De repente vê uma coisa que não deveria ver, algo, enfim, aconteceu por acaso e tal, mas você não vai maliciar nada. Tudo é puro para quem é puro. Agora, se a pessoa não é pura, viu alguma coisa, já quer ver mais um pouquinho. Quer ver mais um pouquinho, né? Então, aí que nós devemos tomar muito cuidado. Quem é que está nos apresentando? Quem é filho de Deus é dirigido, é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8:14. O povo de Deus é considerado como ovelha, e ovelha ela segue olhando sempre para o pastor. Ela tem que ter alguém, né, para ser guiado. O pastor. Dentro desse contexto, o filho de Deus é guiado pelo Espírito, ou seja, eu tenho que ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. O que é que o Espírito Santo de Deus me diz? Eu devo fazer? Eu faço. Não devo fazer? Não faço. Eu devo olhar? Eu olho. Não devo olhar? Não olho. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8:14. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, né? Vai ver o mundo na concepção semelhante a Eva antes da queda, ou seja, um olhar sobre o prisma da obediência. Um filho de Deus, que ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai olhar o mundo, mas não vai ser atraído pelo mundo, porque nós não temos, nós temos vista, não vamos fechar os olhos para andar no mundo, não, ele vai, tem como, né? Então nós vamos ver muitas coisas que não deveríamos ver, mas nós vamos ver com o sentido de obediência a Deus. A gente vai ver, mas não vai sentir desejo, vai ver, mas não vai se interessar, como Eva viu aquela árvore. Ela viu quando Deus mostrou, mas não tem nada a ver comigo. Essa árvore aí não tem nada a ver comigo, porque Deus disse que eu não devo comer dessa árvore aí. Pronto, acabou. Agora, quando o Satanás mostra, opa, ali já houve um desejo, né? Então a Bíblia diz, tudo é puro para quem é puro. Então nós podemos ver muitas coisas, mas vamos olhar com um olhar de pureza. Vamos ver, mas não vamos desejar. Vamos olhar com um olhar puro, não é isso? Agora, quando não se é dirigido pelo Espírito, tudo vai ficar distorcido. A visão, o entendimento, né?
Isaías 5,20 fala assim, das pessoas que estão nessa condição, vê as coisas distorcidas. O que é doce diz que é amargo, onde há luz diz que há treva, o que é certo diz que é errado. É o contrário, o oposto. É uma visão distorcida. Foi aquilo que aconteceu com Eva. Ela viu aquela árvore e viu que não deveria comer, quando Deus mostrou. Mas quando Satanás mostrou, ela viu que deveria comer. Então trocou o certo pelo errado. É aquilo que Isaías mais tarde diz, né? Toma o doce por amargo, né? E o amargo é doce, e o doce é amargo. O que é certo é errado, o que é errado é certo, né? E por aí vai. Paulo diz assim em 2 Coríntios 4,4: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeçam o poder do Evangelho, né? Então Satanás, o príncipe desse século, Satanás, evidentemente, ele cega o entendimento para que não lhe resplandeçam o poder do Evangelho, a glória do Evangelho. Então, quer dizer, o incrédulo, ele não vê necessidade de apreciar o Evangelho. O incrédulo não vê necessidade de prestar culto a Deus. Ele não vê essa necessidade. Não há necessidade para isso. Eu não vejo nada no Evangelho. Eu não vejo nada. O incrédulo não vê nada no Evangelho. E, pelo contrário, zomba até do crente. Zomba até do crente, né? Fazer o que na igreja, né? Fazer o que na igreja? Outros dizem, olha, Deus para mim é dinheiro no bolso, né? Então, por quê? Porque não tem entendimento. Agora, irmãos, a falta de entendimento gera sofrimento. Ou hoje, ou amanhã, ou daqui a alguns anos. Cada caso é um caso. A falta de entendimento gera sofrimento. Isso eu quero ler para os irmãos que está Isaías 1,3. Isaías 1,3 diz assim: olha só como o Senhor compara ao povo de Deus sem entendimento. Isaías 1,3: o boi conhece o seu possuidor, ou seja, o seu dono, né? E o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Já visto que não entende mesmo, né? Quando Jesus se apresenta ali como Jesus, esse homem aí tem demônio. Olha, Jesus tem demônio, imagina. Esse homem é louco. Não tinha entendimento mesmo, não é? E um pouquinho mais à frente, Isaías capítulo 5, versículo 13, diz assim, portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Ou seja, diz o Senhor, meu povo sofre por falta de entendimento. Por falta de entendimento, meu povo sofre. Agora, Tiago 1,5 diz assim: te falta entendimento? Te falta sabedoria? Peça a Deus. Peça a Deus. Ele dá e não cobra nada por isso, né? Te falta entendimento? Peça a Deus. Peça a Deus. Senhor, eu não entendo a tua palavra, mas eu quero entender. De coração, Deus vai dar entendimento. Senhor, eu não entendo o Evangelho, mas eu quero entender. O Senhor vai fazer você entender. Lembra uma vez, estava lá o eunuco, lendo um texto da Bíblia, e não entendia nada, aí Deus conhecia o coração dele, e sabia que ele queria entender. Então o Senhor coloca lá, naquele caminho, o evangelista Filipe. E Filipe pergunta, você entende o que você lê? Ele falou, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Então Deus sabia que aquele homem queria entender, mas não conseguia. Aí Deus prepara um mensageiro, coloca lá no seu caminho, e aquele homem pergunta, você entende e não entende? Então sobe aqui no meu carro. Começou a explicar para ele, ele entendeu o Evangelho, recebeu Cristo e foi batizado, não é? Entendeu? Deus, ele entende um coração, Deus conhece o coração que quer entender, ele faz com que a pessoa entenda. Então ele vai entender
O Espírito Santo vai ajudar ele a entender, ele vai ler a Bíblia, vai entender, ou uma mensagem vai ajudar ele a entender aquilo que ele quer entender, ou às vezes até um cântico mesmo, que você já ouviu tantas vezes, mas um dia você ouve de uma forma especial e te ajuda a entender aquela dúvida que você quer sanar, não é? Entendeu? Quando nós queremos entender, Deus nos faz entender, não é? Então Jesus nos ama, Ele nos ama, não quer que o seu povo sofra, mas Ele diz: o meu povo sofre por falta de entendimento. Então precisamos entender a Bíblia, precisamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, precisamos entender o que é que Deus quer de cada um de nós, o que é que Deus quer de mim, o que é que Deus quer de você. Precisamos entender e fazer a vontade dEle, porque a falta de entendimento vai fazer qualquer um sofrer, né? Ou hoje ou amanhã, não sei quantos anos, enfim, né? Meu povo sofre por falta de entendimento. Concluindo então, irmãos, a sabedoria que precisamos para viver bem vem de Deus, tá? Para viver bem vem de Deus. Falta sabedoria? Peça a Deus. Tiago 1:5. O nosso viver vai ser bom ou não, dependendo de termos ou não sabedoria. Essa sabedoria que vem de Deus, essa sabedoria que vem de Deus é fruto da comunhão com Ele, entendeu? Então, quanto maior for a nossa comunhão com o Senhor, maior sabedoria, mais entendimento, e assim, vida melhor também. Para viver bem, não precisa ser rico, né? Para viver bem, precisa viver na paz de Deus. E Deus vai nos abençoando e dando sempre aquilo que nós necessitamos. Sempre vamos ter aquilo que nós necessitamos, não é? Se Deus um dia quiser que a gente fique rico, amém, não tem problema nenhum, né? Não é pecado ser rico. Não podemos viver com essa mente, eu tenho que ficar rico, não é? Precisamos daquilo que é necessário. Aí Deus vai nos abençoando segundo a sua vontade, né? O que precisamos é ter entendimento. E quanto mais comunhão com Deus, maior entendimento. Quanto maior entendimento, vida melhor também, né? E assim seja, né? Que cada um de nós busque a cada dia ter um entendimento melhor de Deus, entender o que Ele quer para a nossa vida, não é? E assim viveremos melhor, com certeza. E que Deus nos abençoe. Amém?